Sermão da Montanha, capítulo número 5 de Mateus. Quem não tem Bíblia aí, nossos obreiros vão estar aí ajudando vocês. Amém? Mateus capítulo 5, também está registrado em Lucas, né? Capítulo 20. Mas vamos pela narrativa de Mateus, primeiro livro que abre o Novo Testamento. Deus é bom e sabe amar, amém, igreja? Vamos, esse é o início do Sermão da Montanha. Nós vamos tão somente até os discípulos, quando ele fala sobre os discípulos, que é o versículo número 16, para a glória de Deus, versículo 1 a 16, o epígrafe, falando sobre as bem-aventuranças. 29 vezes ela é citada na Bíblia, como em Provérbios, como em Salmos também, aqui neste livro de Mateus. A etimologia hebraica é achachei ou achacei, né? Bem-aventurança na filosofia significa satisfação, e na teologia é plenitude profunda ou eterna, né? É algo que nós adquirimos de Deus quando Ele se alegra de nós. Nós vemos lá, e também usa-se a bem-aventurança em advertências, né? Salmos 1 já está dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem anda, louvado seja Deus, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se detém em rodas de escarnecedores. Mas aqui ele vai falar da bem-aventurança de uma forma produtiva, de uma forma sólida, de uma forma de recompensa de Deus, vamos falar assim, né? Achei, na etimologia hebraica e na nossa língua chama-se bem-aventurados, né? E 29 vezes, como eu falei, ela foi registrada na Bíblia. Talvez ache mais, não sei, mas nós vamos disputar assim alguns versículos, ou todos eles, e ver a intenção de Cristo naquele momento com aquele povo, né? Até então Jesus tinha feito alguns milagres, tinha feito alguns prodígios, Jesus tinha sarado algumas pessoas, expulsado alguns demônios, mas nesse momento era uma instrução, né? Sermão é uma instrução, é um ensinamento, né? Nós vamos ver lá, ele vai até o capítulo número 7, e no capítulo número 7 ele fecha ferrenho as pessoas que gostam de olhar para a vida dos outros, esquecer da sua, né? Tirar a trave que está nos seus olhos, querendo tirar o gravetozinho que está nos olhos dos outros. Nós vamos chegar lá uma hora. Mas o capítulo número 5 são coisas para que nós venhamos alcançar o melhor de Deus. Amém? Diz o seguinte: o Sermão da Montanha, as Beatitudes. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguirem, e mentindo disserem o mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e louvado seja Deus, se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar a ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode
esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acender a candeia e se colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estais nos céus. Amém? Pegando essas falácias, ou essa narrativa de Jesus, escrita por Mateus, como eu falei também por Lucas no capítulo 20, de todos os versículos, exceto o que ele vai falar depois dos discípulos, mas quando ele cita ali algo que é direcionado à multidão, de todos eles só um que ele vai falar do homem em relação à vida terrena. Mas as coisas celestiais. E nós vamos contextualizar cada um deles e vamos ver o que Jesus queria dizer e de que forma o culto deve ser prestado a Deus, né? De que forma as assembleias elas têm que ser, aumenta um pouquinho só assim meu microfone, elas têm que serem celebradas. Como eu digo sempre aqui, às vezes, né, soa mal, reverbera mal, de uma forma talvez ofensiva, quando eu falo de alguns cultos, de algumas reuniões que se dizem ser reuniões evangélicas e não tem nada a ver com Deus. Nós, como sinceros na palavra e na fé, temos que não nos conformar com isso. O apóstolo Paulo já nos diz isso em Romanos, para que nós não nos conformemos com essas coisas, mas que venhamos trazer renovação, e a renovação ela vem através da palavra do Senhor. E esse dia Jesus preparou tão somente não para curar, não para transformar pães e peixes para multidões de pessoas, não para expulsar demônios, mas ele preparou esse dia para dizer qual era o papel dele, o papel do povo e o papel dos discípulos. Por isso que eu pedi para que as missionárias se pusessem aqui em cima, né, junto com os auxiliares, exceto o Márcio que chegou do trabalho, mas não tem problema nenhum. Se ele quisesse colocar aqui em cima, a roupa não vai dizer quem ele é, estando vestindo prudentemente para o culto do Senhor, vindo ele do trabalho, né? Pode vir para cá para cima em nome de Jesus. Venha, venha, pode vir. Venha que eu quero ver você assim mesmo. Venha, 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 você sabe que você vai vir. Coisa linda. Trabalhador. Mostrar que você é um guerreiro. Você é um trabalhador, né? É um guerreiro de Deus. Você é um trabalhador que eu suei para tirar esse trabalhador das garras do inimigo, viu? Mas não era dos inimigos do mundo, não, era dos inimigos dentro da igreja mesmo, né, mãe? Mãe ligava para mim chorando: pastor, olha para isso, seu filho como está aqui, pastor. Eu disse: Senhor, a gente vai correr atrás dele. Lembra não? Das fotos, das unções, dos derramados de óleo. Ele já sabe, já contei tudo a ele. Olha, pastor, para que como está seu filho? Não se preocupe não, está nas minhas mãos, na de Messias e na de Jesus. E nós lutávamos por ele, né, dona Zilma? E hoje está para a glória de Deus aí, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Assim como o Márcio, eu e os demais aqui fomos enganados por um longo tempo, mas graças a Deus Ele abriu os nossos olhos. Graças a Deus. Amém? Amados, já sem mais delongas, a primeira atitude de Jesus naquele dia é interessante. Jesus ele tinha o costume de caminhar, e caminhando sempre, eu imagino o Messias, Márcio e Rosenildo, ele olhava para trás, e quem ele via mais próximo dele eram os discípulos, e depois dos discípulos, uma grande multidão. O povo sempre andava atrás de Jesus após os seus milagres e prodígios, devido ao interesse natural e secular do povo, como nos dias de hoje. Quem não quer ser curado? Quem não quer uma porta de emprego aberta? Quem não quer um casamento bem sucedido?
uma família bem-sucedida, filhos fora das drogas, da homossexualidade, marido reto, fiel, mulher, em nome de Jesus, idônea, que faça com que seja ali o seu pilar de sustentabilidade para a sua vida, não só secular como espiritual. Mas naquele dia, quando nós pegamos aqui a narrativa, nós vamos ver algo diferente. E nós vamos ler que no capítulo de número 1 e 2, diz o seguinte: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Ou seja, Jesus já estava preparando algo para aquele povo. Eu imagino ele dizendo assim, como se alguém aqui preparar o coração agora, ele vai dizer a mesma coisa: o momento é esse, a hora é essa. E quando ele se separou um pouco, andando, caminhando, ele viu um lugar apropriado na montanha. Eu já expliquei aqui, se assentar. Ele chega ali e se assenta. E quando ele começa a olhar ao redor, os discípulos tomam a mesma atitude e se assenta perto de Jesus. E quando Jesus começa a abrir a sua boca, eu vou dar um conselho a vocês: todas as vezes que Jesus abrir a boca, abram os seus ouvidos. Quem tem ouvidos, que ouça o que o anjo quer dizer à igreja. E abrindo a sua boca, o que é que ele fazia? Ensinava. Para que serve o templo? Para que serve o cenáculo? Para que serve a igreja? Se não para um ensinamento daquilo que nós queremos aprender. Ninguém vai para uma sala de aula dormir, ficar disperso, ficar atônito, com algo que aconteça inesperado, uma queda de alguém, uma quebra de um copo, alguém que se espalhafatosamente chame a atenção. Não, todos que vão para ali vão para aprender algo. E Jesus naquele momento, ele disse: já curei, já fiz muitos milagres, prodígios, mas agora está na hora desse povo aprender o que eu tenho para ensinar. E entenda, igreja, em nome de Jesus, a casa de Deus é um lugar de ensinamento, não de coisas seculares, mas de coisas celestial. E ele queria falar de algo profundo, de algo tremendo, que era sobre as bem-aventuranças, a plenitude profunda de Deus na vida daquele que anda um contrito com Deus. Mas não é de qualquer forma, de qualquer jeito. Não é pormos uma bela roupa, um paletó, uma saia, uma gravata, comprar uma Bíblia que chame a atenção da vizinhança e de toda a igreja e vir para a igreja por vir. Não, tem algumas coisas que vai te diferenciar de outras pessoas. E não obstante a isso, você vai alcançar de Deus a plenitude profunda. Vai alcançar de Deus a satisfação, como os filósofos entendem. Então ele diz assim, bem-aventurados, como ele abre: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. O que é que ele quer dizer? Uma pessoa humilde, uma pessoa sem arrogância, uma pessoa com espírito preparado para contendas e não, Messias, rebater a contenda com contenda, mas com humildade. Não, eu não quero isso para a minha vida. O meu espírito é pobre na maneira de ser, mas sou enriquecido pela presença do Espírito Santo. E eu quero herdar o reino de Deus, e eu sei que Deus, ele só vai se agradar de mim assim. Não é dividindo ou disputando espada com espada. Não é eu trazendo a discussão a um ponto aonde derrame-se sangue, a um ponto aonde tenha uma ira que vire uma possível cólera. Não, você tem que ser pobre de espírito. Pastor, mas aquela pessoa é arrogante, aquela pessoa é intolerante, aquela pessoa é insuportável. Seja não arrogante, seja não intolerante, seja não como essa pessoa. Seja o diferencial, transforme, quem sabe, através da sua vida, a vida dessa pessoa que você tanto julga ser mal. Seja pobre de espírito, deixe ele ou
ela se enriquecer da forma que ele e ela ache que deve ser assim, que deve ser ao pé da letra. Ele diz, ó, bem-aventurado, ó como ele abre, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. A casa de Deus está esperando pessoas dessa natureza, com espíritos empobrecidos, não arrogantes, não intolerantes, pessoas que aprendam a respeitar o espaço dos outros, o direito dos outros, a maneira dos outros serem, porque o fácil da gente, como eu disse, depois eu vou trazer no capítulo 7, é olharmos o defeito de Paula e apontar Paulo o tempo todo, de Patrícia, de Rosana, de Shirley, de Eliana, e o tempo todo apontando os erros delas, e deles três. Mas o difícil para a gente é tentar ajudá-los, tentar mudá-los. É como a pastora falou aqui na quarta-feira retrasada: pastor, mas eu ajudei 7 vezes, não consegui. Faça 7 vezes mais, 449 vezes, ajude. E se ainda não der jeito, chegue até as 500 vezes, mas tenha o seu espírito pobre, humilde, tolerante e capacitável para morar no reino dos céus. Aí ele diz no versículo de número 4: bem-aventurados os que choram, porque eles serão. Jesus foi, mas deixou um consolar, o Espírito Santo. Batei e abri-se-vos-á, pedi e dá-se-vos-á. Ele não nos deixou sozinho. Como eu falei, tem algumas coisas que são celestiais, tem algumas coisas que são terrenas. Tem pessoas que chegam na terra, acontece algum problema ou outro, aí abre a boca e blasfema: Deus parece que me esqueceu. Deus, ele não se esquece de ninguém. A ponto disso, ele deixou para mim e para você um consolador. A Bíblia diz que ele leva para Deus nossas lágrimas, nossos choros inexprimíveis, com cálice até ao Senhor. Então Jesus foi, vai voltar, mas deixou um consolador. Bem-aventurados que choram, chore, clame a Ele, grite se possível for, mas apresente a Ele as suas lutas, as suas máculas, os seus defeitos. Apresente a Ele os seus problemas, porque o Consolador estará ali para te ajudar de manhã, de tarde e também à noite. Mas não desista de Deus, porque talvez os irmãos da igreja, como sempre digo aqui, esqueceram-se de você, não vão mais à tua casa, não ligam mais para você, não falam mais no teu zap, nem sabem mais o teu endereço. Mas eu quero te dizer que Ele sabe o número do teu RG, do teu CPF, Ele sabe a data que você nasceu, a hora, o momento, o minuto. Ele não se esquece de você, ainda que tua mãe viesse esquecer de você, todavia eu não me esquecerei. Ele diz no versículo 5: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Outra coisa, já é para a terra. Quem é manso não entra em contenda. Eu preciso ser amansado por Deus. Eu preciso ter esse espírito de mansidão. Eu oro a Deus todos os dias, porque quem são os mansos não contendam, não brigam, não discutem. Muito pelo contrário, a pessoa vem de lá para cá querendo confusão, você sai de cena e deixa as guerras na mão do Senhor. Olha o que ele diz, igreja, é interessante. Bem-aventurados mansos. Tem crente manso aqui? Por que ser manso, pastor? Porque eles herdarão a terra. Você já viu contendeiro ter amizade? É muito difícil. Mas a pessoa mansa chega no lugar onde tem uma pessoa brava, chega lá, você está vendo a pessoa mansa com amizade com aquela pessoa, você já pensa como é que aquela pessoa conseguiu amizade com aquela pessoa, porque aquela pessoa é mansa. A brabeza que estava naquela pessoa não conseguiu atingir a mansidão que havia nessa pessoa. Ele chegou lá com mansidão e ele conseguiu pacificar, ou melhor dizendo, trazer uma calmaria. Os mansos herdarão a terra. Os inimigos, os violentos, os valentões não
nenhuma relevância em cima dos mansos, porque o manso, ó, meu pai costumava dizer que o covarde ele vive mais do que os valentões. Isso é verdade, isso é fato. Isso é fato. Versículo 6: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão. Que justiça é essa? Palavra. Você tem que aprender a ser farto da palavra. Você tem que aprender a pedir a Deus: Deus, me dá entendimento, capacidade, me dá instrução da tua palavra. Olha o que ele diz, ó: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Para ensinar, para dirigir, para administrar com a palavra. O que é que Jesus estava fazendo aqui com essas pessoas? Hoje não tem pão não, viu? Hoje não tem peixe multiplicado, hoje não tem 5 pães e 2 peixinhos não, mas hoje eu vou saciar a sede, matar a fome de vocês de uma forma diferente. Com o quê? Com a minha justiça, com a destra da minha justiça. Versículo número 7: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão. E perdoai, para que seja. Você não tem misericórdia? Se lembra daquele da parábola do servo do servo infiel? Devia um dinheirão ao rei, o rei liberou. Depois, porque o cara devia uma ninharinha a ele, levou o rapaz preso. Teve misericórdia? E tem pessoas que não têm misericórdia com outras pessoas. Então, quando você tem misericórdia com alguém, pode ter certeza que Deus vai usar outra pessoa para ter misericórdia com você. É a lei da semeadura, meu amigo. Se você está tendo misericórdia, ó, bem-aventurados os que, louvado seja Deus, os misericordiosos, porque eles alcançarão também misericórdia. Pode não ser até da pessoa que você teve misericórdia ali, mas Deus vai usar outra. Temos o que é um culto de libertação. Eu sempre digo aqui, as pessoas às vezes pensam que é expulsação de demônios, que é uma cura de enfermidade, que é uma porta de emprego aberta, porque possivelmente fizeram alguma obra de macumbaria. O primeiro culto de libertação que tem que ser exercido é em nosso corpo, em nossa alma e em nosso espírito. Esse é o primeiro projeto de libertação. Aí você vem para a igreja, eu fico triste com alguns crentes aqui. Eu tento mudar, como eu tento me mudar, é difícil, eu sei. Crente que não fala com crente nitidamente, eu fico assim olhando: meu Deus, como é que pode um negócio desse? Passa e não fala mesmo, por mais que é dito aqui: irmã, irmão, você tem infarto fulminante hoje, bye bye. Porque aquele que não perdoa, ele não vai ser perdoado. Está no Pai Nosso. E que Pai Nosso é esse que ele fala? É o próprio Deus. Aí não, eu tenho que ter uma encrenca com aquela pessoa. Pessoa cria problema. Exemplo, Messias cria uma intriga com Márcio por causa de Rosenildo. O Rosenildo cria uma intriga com Márcio por causa de Messias. É agradando a um e desagradando a outro. Jesus fez assim, foi? Nem com Judas Jesus tratou dessa forma. No último estágio da vida de Judas, Jesus disse: Judas, vai fazer o que você tem que fazer. Jesus só falou: um de vocês há de me trair aqui nesta noite. Mas Jesus não permitiu que nenhum dos 11 se levantasse contra Judas, porque poderia apenas ficar aquela incógnita: quem é? Sou eu, sou eu. Aí aquele que mete a mão comigo agora aqui no pão, vai e faz o que você tem que fazer. Não permitiu que ninguém tocasse a mão nele, porque tinha que se cumprir. Aí eu pergunto: você está se sentindo bem assim? É o que eu uso aqui às vezes, sempre metaforicamente, ou só ilustrando. Vem cá, Cia, rapidinho. Aí quer dizer, tá Messias aqui, eu e Messias se birra direto. Vocês não sabem, ver Messias com essa amizade, a gente briga direto. Mas já ficamos mal, Messias? A gente briga direto. Não brigar por causa de coisas naturais. Aí Messias vem de lá para cá, Messias vem de lá para cá. Suponhamos que aqui é a porta da igreja. Deus está nesse negócio? Eu e Messias brigou, mas qual é a nossa atitude? Pai do Senhor, meu amado, bem, como é que vai, Senhor? Deus abençoe.
Ah, é um tal de eu não gosto, eu não quero, eu não falo. Pô, a gente discute, normal. A gente tem nossos problemas seculares. Beleza, gente. Discutamos aquilo. Capítulo 6, se não me falha a memória, do livro de 1 Coríntios, ele fala sobre isso. As pessoas pegando problemas de dentro da igreja e levando para pessoas do lado de fora. Não existe isso. Pô, teve um problema, ficou chateado com uma pessoa, não deixa aquilo virar cólera. Aquela ira virar cólera. Perdoa. Isso não quer dizer que vocês tenham que conviver juntos, que tenham que ter amizade ou intimidades, mas que pelo menos se respeitem. Primeiro, foi uma palavra que eu disse a meu pastor uma vez: antes de eu ser obreiro, antes de eu ser pastor, eu sou filho de homem. Meu pai era homem, eu sou homem. Antes, respeitem como mães de famílias, esposas, pais de famílias, esposos. Depois respeitem na hierarquia do Senhor, como diáconos, diaconisas. Pior vocês que não entendem sobre hierarquia. Gente, vocês que são inferior, né, hierarquicamente, não bolem com essas mulheres aqui, não bolem com esses homens aqui, não. Hierarquicamente estão numa posição mais elevada, querendo vocês ou não. Ah, mas foi o Senhor que ungiu, tá bom, então vai nessa. Ah, mas eu não gosto. Amém, é um direito seu. Existe isso, gente. Tem que existir esse respeito. Tem que existir porque é bíblico. Assim como com cada um dos membros, com os diáconos e diaconisas, tem que haver o respeito, é Bíblia. Ai daquele que se levanta contra um dos meus ungidos. Como é que vocês vão alcançar a bem-aventuranças de Deus, se Deus não está alegre com a sua conduta ou com suas manifestações? Versículo 8. Bem-aventurado, olha para aí, ó, uma coisa logra a outra, chama a outra. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão. Quem são os limpos de coração? Me lembra aí, tem na Bíblia, hein? Jesus lá sentadinho, aí vem as crianças, os discípulos aí, ei, para, deixa eles virem até a mim. Você não sabe como são os coraçõezinhos dessas crianças, como são limpos os coração deles. Vocês não sabiam que deles é o reino dos céus? Não, mas é o reino de Deus. Deixa eles virem até a mim. Tem crente aqui que tem meses sem falar com crente, mas tem criança aqui que você já fez algo com ele ali, ó, e se você chegar ali daqui a pouco ele vai falar com você. Já viu a diferença do seu coração para o coração dessa criança? Você viu porque Jesus falou com os discípulos? Vocês não sabem a diferença do coração deles para o de vocês. Pedro, antes que o galo cante, era o trocar a trombeta, a mudança de turno. Você vai me negar 3 vezes. Essas crianças, Pedro, só estou parafraseando, ainda que eu castigue, que eu a machuquem, elas não me negarão nenhuma vez. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Sabe o que quer dizer com isso? Se morrer hoje, meu amigo, eles não vão ser nem julgados. Tem negócio de seio de Abraão não, vai direto, né, Paulo? Vamos usar esse termo? Vai direto ver a Deus. Tem negócio de estar repousado no seio de Abraão não, Messias. Entendeu? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Não tem negócio de abrir esse livro, não tem negócio de ver o que você fez de certo. Quem é você? Quantos você tem? Eu tenho 4 aninhos. Vem cá, olha Deus aqui, ó. Aí, tá vendo Deus como é Deus? Diferente de você, que não fala com seu irmão, que não fala com sua irmã. Aliás, até fala, perdão, pequei, perdão, fala, vem cá, Cia, de novo, fala com seu irmão. Eu não gosto de Márcio, fala. Já viu a roupa que Márcio está hoje? Como é que vem para a igreja assim? Fala dessa natureza.
se junta com a irmã, sabe? Se junta com a irmã para falar da irmã. Para falar da irmã, que a irmã é isso, que a irmã é aquilo, que Paulo é isso, que Paulo é aquilo. Eu vou falar uma coisa aqui, Paulo não vai me permitir não, mas eu vou falar. Viu, Paulo? Me perdoe. Vou falar. Paulo uma vez quase entra em colapso espiritual por causa dessas coisas. Porque você não vê Paula falando de ninguém aqui. E ela fazendo um trabalho aqui, quando ela soube, coitada, A, B, C, o alfabeto inteiro, falando sempre uma coisinha, não falando mal, mas dando aquelas críticas destrutivas para destruir o trabalho de quem quer fazer algo. Ela chegou para mim: pastor, me deixa ausente aí, pelo menos um tempo. Estou passando por problemas seculares, algumas coisas que só eu e Deus sei. Ela não gosta de falar muito, mas eu estou um pouco ferida, a verdade é essa. Me dê um tempo. Ficou quase 4 meses. E eu entendi porque de algumas coisas eu sabia. Eu te pergunto, como é que fica a cabeça de uma pessoa sabendo que você se juntou com outra para falar dela? Porque a mesma pessoa que leva a fofoca é o que traz o comentário. Aí tem pessoas que chegam aqui e falam de Viviane, não te digo, aquela alegria daquela asilo ali é fachada pura. Aquilo ali, aquela mulher. Aí chego para a Viviane e falo: isso não que é isso, pastor? Não é não. Aí Viviane: é mesmo, pastor? É, Viviane. Ah, então é por isso, pastor, que eu fui falar com ela um dia. Olha como o diabo trabalha. E ela baixou a cabeça. Aí eu vou chegar para Zil: Viviane falou que passou por você. Você baixou a cabeça, nem com ela falou. E é assim que começa. A gente se juntando com gente para derrubar a gente. Aí eu te pergunto: Deus está alegre com esse tipo de gente? Porque a igreja de Deus está desfalecendo, está numa fase decrescente. Um dos motivos cruciais é esse. Olhei a atitude de irmão: não vou falar agora. O irmão: poxa, fui fulano ali assim na situação assim. Mas o irmão foi nobre comigo, chegou para mim e conversou comigo a situação, pediu perdão, tal, por isso. Eu disse: isso é uma atitude nobre sua, que eu ia falar com o pastor. Porque ele veio falar? Para que nós oremos. Que nós oremos por essa pessoa, porque é uma pessoa nobre, porque teve coragem de reconhecer o erro, e a outra pessoa teve coragem de reconhecer a situação, para que nós pudéssemos ajudar essa pessoa, e não chegar no meio de outra pessoa e ficar falando de uma forma pejorativa, sabe, usando os adjetivos ruins em relação àquela pessoa. Ajude. Se não puder ajudar, pelo menos não atrapalhe, né, irmão? Se você não pode me ajudar, você vai me atrapalhar? Deixa a minha caminhada, que minha caminhada é com Deus. Eu estava falando com o irmão ali nesse instante: irmão, passei quase 1 ano e 7 meses na igreja bebendo. Já falei com vocês aqui, não foi? Eu passei 1 ano e 7 meses na igreja. Foi difícil me libertar. Mas na igreja a qual eu congregava, todos os dias eu sentava no pau em mim. Não ajudava não, mas tentava destruir o meu ministério, do qual ministério que Deus levanta, homem nenhum consegue derrubar. Bem-aventurado, capítulo de número 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos. Jesus é chamado do príncipe da pacificador. É o que? Sinônimo de paz. Olha o que ele diz, ó: bem-aventurados pacificadores, os que transmitem a paz, porque eles serão chamados filhos, como o próprio Jesus, Deus forte, príncipe da paz. Né? É fácil viver assim? É. O mais difícil é vivermos rancorosamente, indignamente, desnecessariamente, sabe, Marcos? Porque só vamos criar cólera, ira e provenientemente cólera. Versículo de número 10, para adiantarmos: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Que justiça é essa? Já expliquei, a palavra. Quantas pessoas sofrem pela palavra de Deus, por servir a Deus, por falar de Deus a alguém?
E as pessoas muitas vezes não admitem, não gostam, porque você está vivendo como uma pessoa justa, vivendo conforme os dogmas, os métodos, as leis de Deus. Versículo 11: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Quantos? Vamos falar do primeiro? Alguém vai me lembrar aqui? Estevão. Por causa de Jesus, foi o primeiro martírio na terra, apedrejado na frente do templo da igreja, porque falava de Jesus. Exaltai, versículo 12, e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. A Bíblia vai dizer, não sou eu, que Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele olhou para cima e viu os céus. Então é o que a Bíblia diz: exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aí Jesus, ele verbalizou aquilo ali para todos os que estavam diante dele, aquela grande multidão. Mas eu imagino que naquele momento Jesus, ele se vira, porque era a posição ou local aonde os discípulos ficavam, né, à destra de Jesus, né, quase que como um círculo, quase como fechando, entendeu, Rosinho? Mas ficavam atrás. Eu imagino que nesta hora ele faz isso. Aí ele diz assim aos discípulos: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado ou lançar fora e ser pisado pelos. Para que serviu o sal? Para salgar a carne. Todo judeu, até no dia de hoje, em qualquer tratado que ele faça, em qualquer aliança, tem lá uma borrinha de sal. Então o sal era algo para salgar a carne, para proteger, não tinha geladeira. Mas quando ele fala para que serve o sal, se for insípido, a não ser para jogar, que não presta, para ser lançado fora, para ser pisado pelos homens. Por quê? Assim como há em Israel um deserto, ou melhor dizendo, um sol escaldante, no inverno é gelo, meu amigo. Gelo, é neve. E quando o povo subia nessa época para adorar a Deus em Israel, no templo, o que acontecia? Ficava o chão escorregadio, porque tudo ficava em gelo. Aí esse sal que não prestava para salgar a carne, ou para fazer qualquer tipo de tratado, ele pegava o sal, jogava no chão para diminuir o gelo, para que os homens passassem por cima do sal. O sal era pisado por causa disso. Jogava o sal no gelo, o gelo perdia um pouco o seu volume, e eles passavam por cima. Aí diz: vós sois o sal da terra. Para que serve o sal? Para dar sabor. Se não tinha geladeira, não era para proteger a carne? Para que vocês servem? Para proteger os menos favorecidos, para dar alegria, gozo, para dar estímulo, para dar conhecimento, entendimento em tudo que foi dito anteriormente. Ser pacificador, ser humilde, ser louvado seja Deus, amigo, ser manso, ser um buscador da palavra, da oração, para que Deus desse a mim e a você capacidade e qualidade para aturar e para dar a outras pessoas ensinamentos. Você é o sal, você é a alegria daquela pessoa, você é o espelho daquela pessoa, você hipoteticamente é a potência física nos lugares celestiais daquela pessoa, que espiritualmente está ali preparado, designado para ajudar aquela pessoa que precisa. Você é o sal da vida daquela pessoa. Aí ele usa dois adjetivos, as duas situações: o sal e a luz. O sal para dar gosto, o sal para proteção, e a luz para quê? Para caminhar juntos.
para dar direção. Quando nós andamos no escuro, em um lugar onde nós conhecemos, a grande probabilidade de cairmos de um buraco, se tiver, batermos numa parede, se tiver, ou de termos qualquer tipo de acidente. Mas quando tem uma luz, quando nós apagamos tudo isso aqui tudo fica escuro. Mas vós sois, olha o que ele diz, ó, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acender a candeia e se colocar debaixo do alqueire, mas no veladouro, louvado seja Deus, e dá luz a todos que estão na casa em cima. Ou seja, vamos imaginar você pegar uma lamparina, uma lâmpada e botar em cima de um monte, e os lugares ao redor do monte, por baixo, nas extremidades, que aquela luz lá não vai alcançar, e a pessoa não vai andar no escuro. Da mesma forma, ele diz, ó, nem a candeia se colocar debaixo do alqueire, mas no veladouro, e dá luz para todos que estão na casa. Nós somos o sal da terra, além de dar sabor, além de dar alegria, além de dar instrução, nós somos como um caminho para essas pessoas, porque quando Jesus andava com os discípulos, ele era a luz daqueles discípulos, e ele deixou para nós esse tratado de sermos o sal e de sermos a luz. Mas sabe o que aqui me entristece? Entristece o coração de Deus. Está sendo falado isso aqui, mas entra por aqui e sai por aqui no ouvido de muitos. Pelos olhos aqui dá para ver que eu sei de algumas situações, não sou hipócrita, e às vezes nem aqui entra. Às vezes até o olho se bate assim, sabe? E eu imagino o coração dizer assim: Deus pode fazer o que fazer, mas eu não quero conta com aquela desgraça. Minha pregação é assim mesmo, minha pregação é essa. Não tem negócio de meio termo aqui não. Você pode pregar o que foi, pastor, nem que eu vá para o inferno, mas eu não quero conta com aquela pessoa. Quem vai dar a resposta a vocês? É Deus. Aí ele fala: para que você serve como luz? Versículo 16, para terminarmos: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens gêneros, para que vejam as vossas boas. Porque nós somos luz. Vamos trocar? Vamos fazer um trocadilho? Vamos tirar a luz e botar espelho? Para que as pessoas vejam em você o que Ele queria que Deus fizesse nela, ou nele, ou mais. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem quem? Vocês? Não, o vosso Pai que estás nos céus. Porque tudo que você fizer aqui, você vai ser bem-aventurado por Deus e não pelo homem. Você vai fazer coisas aqui que o homem não vai se agradar, que o homem não vai te agradecer, que o homem não vai te enaltecer, mas Deus vai trazer sobre você uma bem-aventurança, porque desses ouvidos e lugar a Deus para que Ele trabalhasse na sua vida. Então toma isso, igreja, como um exemplo, e não deixa que ninguém roube de você o seu diadema ou coroa, porque o melhor de Deus ainda está por vir na vida daqueles que verdadeiramente buscam a Deus em espírito e em verdade.